Mais uma vez, bom dia, estancianos, estancianas, os bem regados, os bem regrados, os bem molhados, os já feirados, os mal acordados, os bem acordados, os desacordados do tempo. Contam que, como recompensa por um serviço prestado, os homens pediram ao deus Júpiter a eterna juventude, o que ele concedeu. Pegou a juventude, pô-la em cima de um burro e mandou que o levasse para os homens. Indo o burro no seu caminho, chega a um ribeiro com sede. E lá estava uma cobra que disse que não deixaria beber aquela água, senão lhe desse o que levaria às costas. O burro, que não sabia o valor do que transportava, deu-lhe a juventude a troco da água. E assim os homens continuaram a envelhecer, e as cobras renovando-se a cada ano. A gente, nesse dia que a gente acorda com a notícia na cidade, desde ontem essa notícia esse assassinato dessa moça, Nayara, e também a gente acorda com uma semana em que a cultura à distância foi dilapidada de uma maneira, incrível, porque aqui ninguém respeita a tradição mais, tradição aqui virou uma banalidade, uma estupidez que pode ser removida e deslocada daqui para ali, de lá para cá, mas nem tudo está perdido, mesmo as cobras renovando-se a cada ano, porque, por exemplo, hoje mesmo aqui em Estância se realiza a 4ª Tertúlia de Humanidades, promovida pela Academia Sergipana de Medicina, com o apoio da Academia Sergipana de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, da Academia Estanciana de Letras, do Sobreme Sergipe e da Prefeitura. É um evento importantíssimo. E nesse evento será focado especialmente nomes da medicina à distância e o Hospital Regional Amparo de Maria. O acadêmico Paulo Amado, que é um dos médicos mais referenciais de Sergipe, foi presidente da Academia Sergipana de Medicina, é membro da Academia de Letras do Estado de Sergipe e da Academia de Letras de Estância. Hoje vai falar nessa tertúlia sobre o Dr. Lourenço de Magalhães, que é um estanciano que nasceu em 1831, e que diplomou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, onde recebeu o grau de doutor em 1856, após defender a tese subordinada ao tema Como reconhecemos que o cadáver que se nos apresenta pertence a um indivíduo que morreu afogado. Mas fez especialização na França, na Alemanha, onde aprofundou seus conhecimentos na área de oftalmologia, e aqui em Estância iniciou sua vida profissional, e depois na capital baiana, e também lá no município referencial do Sergipe, que é Laranjeiras. Do Rio de Janeiro, ele, antes de sair daqui, seguiu para o Rio em busca de perspectivas, para lá retornando, de lá foi para São Paulo, onde clinicou em várias cidades, e na própria capital, dirigiu o Hospital dos Lázaros lá. No Rio de Janeiro, fundou o Instituto Modelo, que recebeu o seu nome, realizou várias e seguidas viagens à Europa, e graças aos seus estudos sobre lepra, tornou-se bastante conhecido, não só no Brasil, mas no exterior. E o Dr. Paulo Amado hoje fala sobre esse homem que tinha entre os seus admiradores Epifânio Doria, que o qualificava como um sábio, o médico turco Zambako Pocha, um dos maiores médicos leprólogos do mundo, com o qual ele, José Lourenço de Magalhães, manteve intensa correspondência. E está aí um dos grandes nomes da medicina do Brasil, estanciano, que hoje será alvo dessa palestra do Dr. Paulo,
que foi também presidente da Sociedade de Fraternidade Sergipana, membro titular da Imperial Academia de Medicina, e que ocupou cargos de diretoria na Sociedade Médica de Emulação de Paris, inclusive a presidência. Esse é um dos nomes mais importantes da medicina do país e um instanciano. A doutora acadêmica, aliás, Aglaé Fontes, historiadora e pesquisadora, vai falar sobre outro monumento da medicina em Sergipe, que embora tenha nascido em Arauá, fez sua vida e sua longa e extensa história em Estância, né? O que é o doutor Gessé Fontes, né? Que fez os preparatórios em Aracaju, no Ateneu, mas também ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia, tendo laços de diplomado em 1903, exerceu a clínica na cidade de Campos, que é hoje Tubirra Barreto, mas foi aqui, como eu disse, que se fixou e constituiu família, e foi nomeado delegado do ensino em Estância, onde viveu por muitos anos, gozando de prestígio e a consideração de colegas, amigos, pessoas como Jorge Amado. E aqui, como disse Antônio Garcia Filho, exteriorizou sua personalidade, toda ela baseada no humanismo e na valorização do homem. Um dos médicos importantes de Sergipe, um dos homens mais importantes que prestou serviços a essa cidade. Também será alvo de palestra durante essa tertúlia por parte do acadêmico e advogado e ex-juiz doutor Anderson Nascimento, o doutor Pedro Soares, médico estanciano, que foi prefeito dessa cidade 2 vezes, irmão da professora, emérita professora, uma das maiores nomes da educação e da cultura de Sergipe, Alfelísia Freire, fundador do jornal A Estância, e, por fim, o doutor Henrique Batista vai falar sobre o Hospital Regional Amparo de Maria, que completa 163 anos de história, o mais antigo centro hospitalar de Sergipe, né? Fundado exatamente no ano que o imperador Pedro II esteve em Estância, né? E que é uma das referências da construção da medicina, da construção do trabalho em favor da saúde em Sergipe. Portanto, hoje, né, Estância vivencia esse evento importantíssimo. Daqui a pouco nosso amigo Dailton vai nos fazer a gentileza de entrar lá para ver se coloca um desses palestrantes para nos explicar sobre a importância e a substância dessa tertúlia de humanidades que foca esses grandes nomes, esses grandes monumentos da construção histórica em Estância. Mas olha, essa semana, para a gente andar mais rapidinho, a gente teve a confirmação de que depois que o seu Bolsonaro saiu do poder, parece que o pessoal das igrejas evangélicas também estão começando a ter problemas sérios. Nós divulgamos aqui recentemente que o pastor Valdemiro Santiago, que é fundador da Igreja Mundial, sofreu um golpe financeiro da própria filha no valor de 800 milhões, pouquinho, o que ocasionou a penhora de seu jato particular e de um imóvel avaliado em 2 milhões de reais. Por conta de dívidas, o religioso precisou, inclusive, fechar templos e emissoras. Que a Justiça de São Paulo penhorou o avião devido a um processo movido pelo National Bank, e a instituição financeira cobrou uma dívida de cerca de, sabe quanto? 22 milhões. Dessa empresa que é a InterTV Serviço, que presta serviço ao seu Valdemiro. E mais recentemente, essa semana que passou, nesses dias que têm sido infernais para alguns mercadores da fé,
a Justiça Eleitoral decidiu pela cassação e pela inelegibilidade por 8 anos do deputado federal Marcelo Crivella, que é do republicano, né, gente? Do republicano. O bispo neopentecostal, que é sobrinho de Edir Macedo, dono da Igreja Universal do Reino de Deus, que também foi multado em R$433 mil. E ainda, na semana passada, outra notícia gerou desconforto entre os lobistas da fé. Porque um relatório do Ministério Público do Rio Grande do Norte revelou que um núcleo formado por pastores ligados ao primeiro comando da capital, que é o que? O PCC, movimentou 207 milhões em 215 contas bancárias no período de 2 de janeiro de 2003 a 31 de outubro de 2021. E segundo o Ministério Público do Rio Grande do Norte, o chefe do núcleo é Valdeci Alves dos Santos, apelidado de Colorido, apontado como integrante do alto escalão do PCC, que fugiu de um presídio paulista em agosto de 2014 e foi capturado em 2022 em Pernambuco e depois removido para a penitenciária federal de Brasília, como relatou a Folha de São Paulo. E o Ministério Público do Rio Grande do Norte calcula que ao menos 23 milhões provenientes do tráfico de drogas foram usados pelo núcleo para abrir 7 igrejas evangélicas em São Paulo e no Rio Grande do Norte. E para comprar imóveis, fazendas e rebanho bovinos, como informou a Folha de São Paulo em fevereiro. Os promotores de justiça apuram que apenas um aliado de Valdeci, considerado o principal operador financeiro do grupo, movimentou, sabe quanto? 40 milhões de reais. E a gente não pode deixar de comentar, enfim, a notícia sobre o tio traficante de maconha de Damares Alves, o pastor Josué Bengston, da Igreja Quadrangular do Pará. Olha, de fato, uma carga de 290 quilos de uma coisa chamada skunk, que se escreve com U, mas no Brasil, inclusive, para denominar uma banda de rock, se substituiu por A, que é equivalente à pronúncia, 290 quilos de skunk. Realmente impressiona desavisados, como a gente, como eu, como o Zênio, que ainda estava em Otapau, tentando entender a pedofilia das igrejas e o plano de poder dos religiosos, que alcança cada vez mais, ocupando o Congresso Nacional com suas pautas fundamentalistas. Pronto, skunk é maconha. Potencializada. Aí você pode perguntar, será que se vende maconha dentro das igrejas também? É uma pergunta que parece inocentemente, nunca se sabe. Se um pastor moralista de igreja trafica 290 quilos de skunk, quem pode imaginar do que mais ele é capaz? E de um ponto de vista liberal, relativamente aos costumes, não há problema algum em usar maconha ou qualquer outra droga em nível recreativo e não autodestrutivo. Contudo, os mercados clandestinos geram abusos, geram violências e outros problemas sociais. E a dependência que muitas pessoas desenvolvem em relação a elas, as drogas, sempre precisa ser tratada com atenção e cuidado e implica custos ao erário público. E de fato, tabus sobre a substância e seus usos não ajudam a avançar na pesquisa. Por isso que o STF está discutindo o assunto. Contudo, o moralismo religioso também é mercadoria nas igrejas de mercado, nas quais pedofilia, tráfico humano, corrupção e estelionato são práticas comuns. E o moralismo gera a moralina, que também vicia. O uso de drogas é algo comum na cultura empresarial e também o é nesse tipo de empresa que são as igrejas de mercado, que aliás funcionam como empresas, mas não pagam impostos. É um mercado de lucro certo, explorando a fé e o desespero dos outros, mas é também um mercado de drogas clandestino.
e que rende muito dinheiro. Agora vem à tona a hipocrisia dos pastores das igrejas de mercado. Se o tio de Damares fosse apenas um maconheiro, não seria um problema, meu caro Edson. Talvez fosse até mesmo uma solução. Mas o tio Josué é um traficante fingido ser um homem sério, um homem de Deus. Pobre do Deus, sendo vendido como mercadoria e transformado em cúmplice de traficantes, sem ter inclusive como se defender. Por isso, que fica confirmado que Júpiter foi generoso com os homens, que continuam a envelhecer sem aprender, enquanto as cobras continuam a renascer para nos fazer aprender sem nos entender. Bom dia.